Olá, seja bem-vindo ao Diário do TST. Seja bem-vindo ao Diário do TST. Eu sou o Gustavo Bank, técnico em segurança do trabalho, consultor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar vocês a transformar, aplicar normas, procedimentos, instruções de trabalho de maneira fácil e simples no ambiente onde vocês atuam. E hoje eu quero conversar com vocês, refletir com vocês sobre a alta direção e a análise crítica feita por ela. Então fica até o final do vídeo, aproveite esse conteúdo para você aplicar no seu dia a dia, aumentar o seu conhecimento, trazer resultados para a organização ou para as suas atividades. Vamos lá? Análise crítica pela alta direção. O que é isso? Do que se trata este item do que nós estamos falando? Bom, primeiro, antes de entrar na análise crítica, quem é a alta direção ou quem são as pessoas que compõem a alta direção? Alta direção são aquelas pessoas que vão tomar a decisão pela organização. Pode ser o dono da empresa, o diretor, a gerência, a supervisão ou o conselho administrativo, depende da organização qual você está trabalhando. Ela vai se configurar de maneiras diferentes aí ao longo das empresas, em diferentes segmentos de mercado. E toda empresa precisa, e é ideal, é recomendável, que se faça um planejamento estratégico, se tenha um conhecimento do rumo que se quer seguir dos próximos períodos, seja um ano, dois, 5, 10, 15 ou 20 anos. Esse é o direcionamento estratégico da organização. Esse direcionamento estratégico vai ajudar muito na análise crítica pela alta direção. Como se faz isso? Através de uma ferramenta muito simples, que se chama SWOT. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala desta ferramenta. Então, você corre lá, assiste e aplica para você ver que tem resultado, que ajuda a gerar resultado para a organização, para entender o rumo que ela tomar nos próximos períodos, como eu falei para vocês. Isso vai ser base para a nossa análise clínica. Por quê? O que é a análise clínica? O que serve essa análise clínica? Análise crítica pela alta direção, ela vai verificar, ela vai olhar para a empresa, o que está acontecendo e o que aconteceu nas últimas análises críticas e corrigir o rumo da organização nesse sentido. Vai endireitar, vai entender o que não foi, o que não aconteceu durante esse determinado período, corrigi-los, como eu falei, ou então melhorar, tornar aquele processo, aquela atividade eficiente, porque você já era bom, você está melhorando mais ainda. Então, para isso que serve essa análise. É por isso que é tão importante a alta direção estar comprometida com a empresa, com o sistema de gestão, seja de qualidade, meio ambiente ou saúde e segurança do trabalho, e fazer com que isso torne e gere resultados para a organização. Eu vou falar hoje, vou utilizar como base hoje a ISO 9001, porque ela é base para as outras normas. Você pegar a ISO 14001, está focada no meio ambiente, e na ISO 45001, que está focada na saúde e segurança do trabalho, você vai ver que não existem muitas diferenças nas análises críticas entre as três normas. Qual que é a diferença, a principal diferença entre elas, né? Primeiro, que a ISO 14001, como está focada no meio ambiente, ela vai dar um enfoque na parte de aspectos ambientais, por exemplo, que a organização deve olhar e ter como pauta a sustentabilidade, verificar o que está acontecendo, quais são os recursos que estão sendo utilizados, se existe uma nova tecnologia a qual você pode ser mais sustentável. Esse é um ponto que a ISO 14001 traz para a gente quando você faz a análise crítica referente ao sistema de gestão de meio ambiente. Com relação à ISO 45001, a grande diferença é a questão dos acidentes e dos incidentes que ocorrem dentro da organização. Ela vai dar um enfoque, isso é necessário que a alta direção tenha conhecimento, também tome alguma decisão em cima de algum assunto referente aos acidentes e incidentes, e também com relação à consulta e participação dos trabalhadores. Essa fundamental na gestão da segurança do trabalho, essa fundamental quando a gente olha para a organização, eh,
quais são as ideias, quais são os compromissos, quais são as sugestões de melhoria que esses trabalhadores têm com relação à empresa, e aí na ISO 45001 focada na saúde e segurança do trabalho. É muito importante pegar este assunto ou estes assuntos e levar também para a análise crítica da alta direção para que vocês possam dar um, um direcionamento, corrigir, melhorar, enfim, tudo isso que a gente já está conversando. Então, eu vou trazer agora para vocês e vamos olhar um pouco para a ISO 9001, trazer essa questão da análise crítica pela alta direção com relação à ISO 9001. Depois vocês interpolam, vocês abrem isso para os demais assuntos, como meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Como eu disse, aqui está a ISO 9001, no seu item 9.3, fala exclusivamente da análise crítica pela alta direção. Basicamente, o que ela vai trazer nesse primeiro momento? Tudo aquilo que vai servir de pauta para a sua análise crítica da alta direção. Toda análise precisa ter não um roteiro, mas itens que devem ser discutidos, itens que devem ser observados para que essa análise crítica tenha resultado. Então, a ISO 9001 justamente traz isso neste primeiro item, que é o item 9.3.2. Quais são os itens da pauta desta análise crítica? E ela vai começar com a situação de ações provenientes das análises críticas anteriores. Então, se você tem uma sequência de análises críticas, eu preciso saber o que anteriormente estava acontecendo, trazer isso como pauta para verificação se tudo que foi proposto realmente aconteceu, se não aconteceu, o que foi tomado de ação. São essas discussões que a gente vai ter neste primeiro item. Depois, nós vamos olhar um pouquinho para as mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes aos sistemas de gestão. Então, tudo aquilo que vai influenciar no planejamento estratégico. Por isso que lá no começo do vídeo eu falei para vocês que o direcionamento estratégico, o planejamento estratégico da organização é bem importante, porque neste momento nós vamos olhar para este item, trazer as questões que vai afetar o sistema de gestão, seja ele da qualidade do meio ambiente ou da saúde e segurança do trabalho. Aí depois nós vamos falar das informações de desempenho do sistema de gestão da qualidade. O que nós vamos olhar para isso? Você vai ter indicadores, você vai ter objetivos e metas a serem cumpridos dentro desse sistema de gestão, e é nesse momento que você vai avaliar como é que está isso, como é que está esse desempenho, como é que estão esses indicadores. Primeiro deles, nós vamos falar de satisfação e retroalimentação das partes interessadas pertinentes. Também tem um vídeo que fala sobre sistemas de gestão integrado, onde eu falo da implantação e eu trato um pouco também. Então, o que o cliente está pensando? Qual que é o sentimento, qual que é o desejo do cliente? Depois, o que as partes interessadas estão trazendo de informação para a empresa para que possa ter resultados, né? Possa ser melhorado. Então, esse é o primeiro item. Depois, nós vamos falar da extensão dos objetivos, aqueles traçados pela alta direção, quais foram esses objetivos e como esses objetivos estão sendo alcançados. O desempenho do processo, com as conformidades de produtos e serviços, como é que o nosso processo como um todo está funcionando. As não conformidades, aquilo que não saiu como devidamente planejado, o que foi feito e deixou de ser feito. Os resultados de monitoramento e medição, resultados de auditoria, todo sistema de gestão ele passa por uma auditoria, como é que está caminhando essa auditoria, quais foram os resultados trazidos por essa auditoria, o desempenho dos nossos provedores externos, que são os nossos fornecedores. Depois, essas são as medidas de desempenho. Depois temos a parte de suficiência de recursos, como é que como é que estão os recursos da empresa. Há uma necessidade, qual é essa necessidade e quando essa necessidade deve ser suprida. A eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Voltando aqui lá no nosso planejamento estratégico, você tem um levantamento dos riscos e das oportunidades que são baseados na ferramenta, como sugestão, né? Na ferramenta SWOT.
Como é que está isso? O que foi feito? Como é que desencadeou estas ações e as oportunidades de melhoria? Então, isto que a gente acabou de ver faz parte da pauta dos itens mínimos que devem ser analisados pela alta direção nesta análise crítica. É isso daí que você vai ter como base para apresentar para a sua direção e dizer para eles: olha, estas daqui são as informações que nós obtivemos no último período e agora a gente vai discutir em cima de cada um desses assuntos para transformar isto em saída, ou seja, em ação. Porque uma análise crítica simplesmente por análise não quer dizer nada, né? Não vai levar a lugar nenhum e você vai saber dos problemas, você vai saber do que você pode melhorar e vai ficar por isso mesmo. Então você tem que transformar isso em ação. Sabiamente, a norma trouxe para a gente isso em saídas pela alta direção, saídas da análise. Quais são essas saídas? A primeira delas, as oportunidades de melhoria. A segunda, as necessidades de mudança do sistema de gestão. E as necessidades de recursos que a alta direção necessita por conta desta análise crítica. Então, veja bem, você fez toda aquela pauta, discutiu sobre aquele assunto, e aí você vai transformar isso em um plano de ação em cima desses itens que eu acabei de passar para vocês. O que é importante, né? Vamos transformar isso, essa análise crítica, em ação. Vamos colocar em prática através de um plano de ação com base nessas saídas que a gente acabou de ver. Períodos, como que a gente faz? De quanto em quanto tempo eu preciso fazer análise crítica? Isso é particular de cada empresa. Então, período que você vai adotar, se é 6 meses, se é mensal, se é anual, se é semanal, fique a critério da organização. Outro ponto importante também é a maneira que você vai realizar. Pode ser uma reunião, pode ser um congresso, pode ser da maneira que a organização achar melhor. Pode ser feito em partes, cada diretor, cada tomador de decisão analisa e vai dando suas opiniões. O importante de tudo isso é depois evidenciar, trazer isso para um registro, por uma informação documentada. Seja para você ter o histórico e ver a evolução de tudo isso, seja para você poder consultar e poder elaborar o seu plano de ação com base na ata da análise crítica pela alta direção. Então, elaborar uma ata. E assim você aplica isso dentro da sua organização, garantindo que você consiga gerar resultados para essa análise crítica e para o sistema que está implantado dentro da sua organização. Bom, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, a análise crítica pela alta direção e como que ela pode trazer resultados significativos. Todos eles devem estar comprometidos com o mesmo foco. Então não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha. Seu comentário é muito importante para que a gente possa evoluir, melhorar o canal e difundir esse conhecimento e crescermos junto com isso. Além disso, tem as redes sociais do Diário do TST. Aproveita, se inscreve lá, tem outros conteúdos para você se aplicar, para você aplicar no seu dia a dia. E também tem o site do Diário do TST, com diversas informações, diversos cursos para melhorar a sua carreira e melhorar o seu desempenho. Vou deixar aí um destaque aqui para que você possa crescer profissionalmente, poder aplicar no seu dia a dia. Um grande abraço e, lógico, a gente se encontra no próximo vídeo.